Vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos no livro de Neemias. E eu convido você a abrir sua Bíblia em Neemias capítulo 5. Nós vamos ler o capítulo todo. Neemias capítulo 5, a partir do verso 1. O título que eu pensei para essa mensagem é Livres para servir a Deus. A partir do verso 1, diz assim: Surgiu então uma grande queixa do povo, dos homens e de suas mulheres contra seus irmãos judeus. Pois havia alguns que diziam: nossos filhos e nossas filhas somos muitos, precisamos de trigo para comer. Havia também os que diziam: penhoramos os nossos campos, as nossas vinhas e as nossas casas para conseguir trigo para comer. Havia ainda outros que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para pagar o imposto do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Nós e nossos compatriotas temos o mesmo sangue, e nossos filhos são como os filhos deles, e mesmo assim estamos sujeitando nossos filhos e nossas filhas à escravidão. E de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues à escravidão. Não podemos evitá-lo, pois nossas terras e vinhas pertencem a outros. Ao ouvir essas reclamações e acusações, fiquei furioso. Analisei tudo e depois adverti os nobres e oficiais. Disse-lhes: estáis cobrando juros dos vossos compatriotas? Por isso convoquei uma grande assembleia contra eles. E disse-lhes: nós, segundo as nossas posses, compramos de volta nossos irmãos judeus que tinham sido vendidos aos outros povos. E agora vendestes vossos irmãos? Assim, eles teriam de ser vendidos a nós novamente? Eles então se calaram e não tiveram resposta. E eu prossegui: não é bom o que fazeis. Acaso não devíeis andar no temor do nosso Deus para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus ajudantes lhes emprestamos dinheiro e trigo, mas vamos deixar de cobrar juros. Devolvei-lhes hoje os seus campos, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que deles tendes exigido. Eles disseram: devolveremos tudo o que pediste e não exigiremos nada deles. Faremos o que nos pediste. Chamei então os sacerdotes e os fiz declarar sob juramento que fariam conforme prometeram. Sacudi a dobra do meu manto e disse: assim Deus sacuda da casa e das posses todo homem que não cumprir esta promessa. Seja tal homem assim sacudido e esvaziado. E toda a assembleia disse: amém, e louvou o Senhor, e o povo cumpriu o que tinha prometido. Além disso, desde o dia em que fui nomeado governador da terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, isto é, por 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos a comida separada para o governador. Mas os governadores anteriores oprimiram o povo, tirando-lhes a comida, o vinho, além de 40 siclos de prata, e até os seus auxiliares dominavam o povo. Mas por temor a Deus eu não agi assim. Ao contrário, eu prossegui na construção deste muro, e não compramos nenhum pedaço de terra. Todos os meus auxiliares se ajuntaram ali para o trabalho. Além disso, 150 homens dos judeus e os seus oficiais sentavam à mesa para comer. Sentavam à minha mesa para comer, além dos visitantes de outras nações ao redor de nós. Todos os dias, um boi e 6 das melhores ovelhas e aves eram preparados à minha custa. E de 10 em 10 dias eu recebia uma provisão especial de toda a qualidade de vinho. Mas nem por isso exigi a comida separada para o governador, pois as exigências que pesavam sobre o povo eram demasiadas. Lembra-te de mim, para o meu bem, ó meu Deus, de tudo quanto tenho feito a favor deste povo. Amém. Vamos orar. Deus bendito, nós te agradecemos mais uma vez por tua presença em nosso meio e te agradecemos por tua santa palavra. Pedimos que o Senhor, por meio do teu Santo Espírito, venha iluminar o nosso entendimento, a fim de que possamos compreender o que o Senhor quer falar conosco, e que o Senhor nos ajude a praticarmos aquilo que a tua palavra nos diz e aquilo que o Senhor exige de nós. É em nome de Jesus que nós oramos e desde já te agradecemos.
Amém. Muito bem, se nós fizermos uma pequena pesquisa aqui entre nós, aqui nesse salão, nós vamos descobrir que todos nós temos algum tipo de dívida. Todos nós temos algum tipo de dívida. Pode ser uma dívida no cartão, pode ser uma dívida no banco, pode ser uma dívida com um convênio médico, né? Uma dívida com internet, uma dívida com condomínio. Todos nós temos algum tipo de dívida, né? Alguns têm uma dívida lá dependendo do mercadinho, né? Tem uma dívida no caderno lá do mercadinho, né? Que vez ou outra você tem que ir lá e quitar essa dívida. Algumas dívidas que a gente tem, elas são controladas, né? Como a dívida, como eu disse, né? de convênio médico ou dívida de condomínio, a gente está lá dentro do nosso orçamento, a gente sabe que tem que pagar. Então elas estão relativamente controladas, né? Agora tem outras dívidas que não estão tão dentro do nosso controle como nós gostaríamos, né? E algumas delas a gente adquire por falta de controle, né? Pessoas que são impulsivas acabam gastando mais do que têm e acabam se endividando de forma indevida, né? Algumas dívidas são adquiridas porque nos falta educação financeira. Tem pessoas que não sabem como lidar com o dinheiro que recebem e por falta de educação financeira acabam também entrando em dívidas. Algumas são inevitáveis, né? Mas tem aquelas dívidas também que as pessoas adquirem e às vezes nem sabe que tem. Não é verdade? Tem gente que tem dívida, mas não sabe que tem. Aí, passa-se um tempo, vai fazer alguma compra, aí a pessoa que vai vender vai olhar lá a nossa ficha, digita lá o nosso CPF, e daí tem uma dívida lá no nosso CPF, e vai falar, você está devendo tanto assim, em tal lugar. E aí, mas como assim? Nem sabia que estava devendo. Né? Então tem dívidas que você nem sabe que tem, mas tem. Né? E normalmente em relação à nossa vida, né? Falando espiritualmente agora, tem algumas dívidas que a gente tem espirituais que a gente nem sabe que tem, mas temos. Né? O ponto que eu quero destacar aqui nessa introdução é que, seja qual for a dívida que a gente tenha, toda dívida, ela limita a nossa capacidade financeira, evidentemente. Ela restringe o nosso desenvolvimento, porque se a gente tem uma dívida financeira e a gente poderia, por exemplo, investir num curso, a gente não vai ter dinheiro para isso. Então ela restringe o nosso desenvolvimento. Toda dívida, ela nos coloca nas mãos dos credores. Não é verdade? Você está na mão dos credores. Então ele tem o direito de cobrar de você e você sabe que tem que pagar. Né? Alguns usam a frase, né? Devo, não nego, pago quando puder. Né? Mas a questão é que a dívida vai crescendo com os juros, não é isso? Mas quando você deve a alguém, você fica na mão dessa pessoa. E as dívidas também comprometem a nossa liberdade. Porque alguém que está em dívida, ela fica presa, ela fica escravizada ali ao seu credor. Né? E é justamente esse o panorama que chega até Neemias. Né? Nos versos 1 ao 4 que nós lemos, né? Mostram que a situação financeira, a situação econômica e a situação social da maior parte daqueles que estavam trabalhando ali na reconstrução dos muros era muito complicada. Né? Haviam pessoas que estavam em extrema pobreza e não tinham sequer dinheiro para comer. Aí tinham que pedir emprestado para poder comprar comida. Tinham pessoas ali que tinham alguma propriedade, né, uma fazenda que seja, mas tiveram que penhorar essa propriedade para poder comprar comida. E havia também aqueles que não tinham dinheiro para pagar impostos, então tinham que pedir dinheiro emprestado para pagar os impostos devidos ao rei. Então a situação era realmente muito complicada, eles não tinham o que comer,
não tinham como comprar comida, e aí eles comprometeram as suas finanças, comprometeram seus bens, e, como diz o texto que a gente leu, comprometeram até seus filhos e filhas. As consequências, né, de tudo isso, dessa situação, foi que problemas familiares foram gerados, porque o texto nos diz que as esposas, os filhos estavam reclamando. Imagina, você chega em casa, e aí a sua esposa fala assim: e aí, você trouxe alguma coisa para comer? Eu falo, não trouxe. Mas como assim você não trouxe? Está todo mundo com fome aqui, os seus filhos estão com fome. Eu estou com fome. Você quer jantar? Mas não tem nada para jantar. Você está aí dedicando o seu tempo para a reconstrução dos muros, mas a gente está passando fome, como é que fica? Quem tem criança pequena sabe como que é, né? Você chega em casa e fala: pai, eu estou com fome. Ele não quer saber se você recebeu o salário, se você não recebeu, se você vai se endividar para comprar comida ou não. Ele quer comer. Ele quer comer. E você, como uma pessoa sensata, você também chega preocupado em casa. Fala: não, eu tenho que levar comida para minha família. E essa situação de dívida, essa situação de fome, essa situação financeira precária e social também precária, trouxe problemas familiares. Né? Como eu disse, o texto diz claramente aqui, né? Como consequência também, muitos filhos foram escravizados por conta disso. Os credores falaram: bom, tudo bem, você não tem dinheiro para pagar? Então os seus filhos vão aqui me servir, né, para pagar sua dívida. Só que você sabe como que é essa questão de dívida, né? Juros sobre juros, e quanto mais você trabalha, você paga para pagar. Não sei quem já pagou aqui a fatura mínima do cartão, né? Você não tenho dinheiro para pagar tudo, vou pagar o mínimo aqui, né? Daí pelo menos eu fico mais aliviado e tal. Aí chega no outro mês, você está devendo mais do que você estava devendo antes. Você fala: mas como? Eu paguei o mínimo aqui, ó. Mas daí vem os juros sobre os juros, daí vem multa, vem não sei o que lá, vem a questão taxa administrativa, e aí você paga o mínimo de novo no outro mês, e aí no terceiro mês a coisa já está... Quando chega no quarto mês, você já fala... Dívida em banco, então, é mais complicado ainda, né? Por quê? Porque se você está devendo no cheque especial, qualquer dinheiro que cai lá, o banco já pega. Você pode ser super rápido ali na tecnologia, né? Falando: não, o cara vai depositar, eu vou ficar aqui olhando. A hora que caiu, eu já vou tirar. Não dá tempo. Não dá tempo. O banco é mais rápido que você. Nem o Usain Bolt é tão rápido quanto o banco quando você está devendo a ele. As filhas, né, de alguns ali, né, estavam também escravizadas, né? Dizem alguns estudiosos que alguns desses credores, que não eram só os credores ali do próprio povo judeu, né, usavam essas meninas para sua própria satisfação sexual, inclusive. Então era uma coisa realmente muito terrível. E no que diz respeito à obra de Deus, essa dívida que eles estavam ou que eles tinham, acabou por paralisar a obra de restauração. Então o que nós vemos? Nós vemos que nos capítulos anteriores, né, que o que estava paralisando a obra de Deus, principalmente, eram os ataques dos inimigos. Mas agora o que estava paralisando a obra de Deus eram os problemas internos. Não era só o inimigo. Mais à frente o inimigo vai voltar a atormentar a vida de Neemias aqui e dos trabalhadores. Mas nesse momento o que paralisou a obra de Deus foi justamente esses problemas de dívida, de exploração financeira, exploração pessoal, né? Porque os credores ali estavam explorando os seus próprios irmãos, os seus co-cidadãos, e isso fez com que a obra, mais uma vez, fosse paralisada ali. Agora já não era mais um inimigo externo que estava trabalhando,
eram os problemas internos. E todo esse problema gerou um conflito. E esse conflito interno chegou até Neemias, e naquele período em que ele teve que tratar com isso, a obra ficou de fato paralisada, né? O texto nos mostra também, né, que essa situação de dívida tal, já devia existir antes mesmo de Neemias chegar ali, antes mesmo das obras se iniciarem, né? Mas foram acentuadas, né, nesse momento. Por quê? Nós já vimos, né, nos capítulos anteriores, que o trabalho era muito difícil e a dedicação era intensa. Eles estavam trabalhando dia e noite ali. Eles estavam, além de trabalhar dia e noite, né, eles, como o Samuel pregou na semana passada, né, uma mão era a espada, na outra era a colher, né, ali de pedreiro. Terminava o turno ali de trabalho de reconstrução, eles ficavam ali de guarda. Então era um trabalho muito intenso, era um trabalho muito árduo, muito difícil. E tudo isso, além deles trabalharem dessa forma, por causa desses problemas internos que foram gerados pelas dívidas, se acentuou também as desigualdades. E era uma outra reclamação que chegou até Neemias. Porque os que estavam endividados falaram assim: olha, os nossos filhos estão sendo escravizados, mas os filhos daqueles que não têm dívidas, que compraram as nossas terras, que nos emprestaram dinheiro, que nos emprestaram aí para a gente poder comprar comida, os filhos deles estão de boa. Eles não estão sofrendo como os nossos filhos. Isso mostrava uma desigualdade social no meio ali do povo, né? Os que tinham um pouco mais, né, acabaram se aproveitando, né, da necessidade dos outros e explorando essa necessidade, acentuando as desigualdades. E tudo isso então chega para Neemias, que tem que resolver essa questão. Tudo isso chega para Neemias, e Neemias então, né, ele tem que lidar com isso. Num primeiro momento, Neemias, quando recebe toda essa carga, né, de reclamações, né, o verso 6 diz que ele ficou furioso. Não é? O verso 6 diz: ao ouvir essas reclamações e acusações, fiquei furioso. Neemias, que era um homem cheio de temor, um homem que amava a Deus, um homem de oração, o verso 7 diz que ele analisou tudo e, olhando o contexto, né, do que nós já estudamos até aqui, esse analisar tudo, a gente pode concluir que ele colocou tudo isso diante de Deus. E depois disso, ele então advertiu severamente os nobres e os oficiais, né, dizendo lá que eles estavam cobrando juros dos próprios compatriotas, etc. Né? No verso 10, né, é muito interessante, porque Neemias recebeu essas queixas, ele ficou indignado com tal situação, mas o verso 10 diz: também eu, meus irmãos e meus ajudantes, lhes emprestamos dinheiro e trigo, mas vamos deixar de cobrar juros. É curioso porque parece que era uma prática ali, né, bastante comum, e que já estava meio que incorporada culturalmente ali entre eles, né, no modo de vida deles. E Neemias entrou nessa onda, e também ali meio que naturalmente estava emprestando dinheiro, estava ajudando, entre aspas, ali os irmãos, né? Mas estava emprestando dinheiro, estava tendo as mesmas práticas que era comum ali, mas que de alguma forma estava oprimindo o povo, né? O próprio Neemias se valeu dessa prática, não na mesma proporção, né, que aqueles que estavam explorando, né, mais para frente, né, dos versos 14 ao 16, isso fica bastante claro, né? Mas ele aparentemente não viu nenhum problema num primeiro momento em emprestar dinheiro também, até que chegou a ele essa reclamação. O que eu quero destacar aqui é que, mesmo cheios de temor a Deus, mesmo nós observando os preceitos de Deus, muitas vezes nós somos levados por aquilo que
por uma prática que é comum ao mundo, que é comum nas relações interpessoais, e nem sempre a gente percebe que essas práticas são prejudiciais de um modo geral. Nós podemos ser, sim, muitas vezes enganados por nós mesmos, por uma cultura que aparentemente não traz nenhum problema, aparentemente não traz nenhuma consequência. Nem sempre aquilo que é comum é normal. E às vezes a gente traz aquilo que é comum como se fosse normal. A gente trata aquilo que é comum como se fosse normal. E tantas coisas que hoje no mundo são comuns, e que muitas vezes a gente trata como se fosse normal, como se Deus estivesse aprovando essas coisas. Consegue entender? Existem práticas que são comuns, e por serem comuns, elas são amplamente ali praticadas. E sem perceber, muitas vezes a gente acha que aquilo é normal. E a gente entra nessa onda, a gente faz as mesmas coisas, e não se atenta que isso está desagradando a Deus e está oprimindo os nossos irmãos, está oprimindo as pessoas. Neemias foi pego dessa forma também. Mas quando chega a ele essa reclamação, ele então repreende a todos severamente, mas ele também se repreende, né? De tal forma que ele muda a sua atitude, né? E nisso ele mostra o grande líder que ele era, né? Diante de Deus, cheio de temor a Deus. Neemias então leva todos os credores, né? Todos aqueles que de alguma forma estavam explorando os seus irmãos, a assumirem um compromisso diante de Deus, de devolverem os bens aos seus irmãos, de perdoarem as suas dívidas, para que então esse peso pudesse ser removido, né, dos ombros, né, dos irmãos, né? Nesse compromisso, né, no verso 13, ele diz: sacudi a dobra do meu manto e disse: assim Deus sacuda da casa e das posses todo homem que não cumprir esta promessa. Seja tal homem assim sacudido e esvaziado. E toda a assembleia disse: amém, e louvou o Senhor, e o povo cumpriu o que tinha prometido. Esse perdão, o que gerou esse perdão? Esse perdão gerou uma grande paz, gerou alívio e ânimo para quem devia, mas também para quem explorava, porque aqueles irmãos ali, aquelas pessoas que estavam explorando os seus próprios irmãos, não é? Quando o texto diz aqui no final do verso 13, né, que toda a assembleia, todos aqueles que foram convocados, disseram amém, ou seja, disseram assim seja, conforme a vontade de Deus. Em seguida eles louvaram ao Senhor, e o louvor é uma resposta alegre àquilo que Deus tem feito. O louvor é uma resposta que nós damos a Deus ao percebermos quão bom Ele é. O louvor é a nossa expressão de gratidão ao Senhor, é a nossa expressão de alegria ao nosso Deus. O louvor é uma expressão de que nós reconhecemos que Deus está agindo em nossas vidas, está cuidando de nós, está nos abençoando, e por isso então nós devolvemos a Ele, além do nosso serviço, nós devolvemos a Ele toda a nossa gratidão. E o texto diz que toda a assembleia louvou ao Senhor. E isso de fato me faz pensar que não só os que estavam endividados e que tiveram suas dívidas perdoadas ficaram felizes, mas aqueles que também estavam explorando, de alguma forma, na sua consciência ali, alguns talvez na sua consciência um pouco mais longe, mas outros com a consciência um pouco mais ativa ali, eles também estavam sentindo o peso de estarem explorando as pessoas. Qualquer pessoa de sã consciência que de alguma forma está diante de Deus, ela também sente um certo pesar por estar colocando um peso, vamos dizer assim, sobre a vida de outro.
bem, eu estou fazendo isso, mas a pessoa não fica plenamente confortável. Sabe, existem algumas coisas que a lei humana permite, mas que não são moralmente corretas. Então, todo aquele que tenha algum tipo de consciência, mesmo que saiba que a lei permite que determinadas coisas sejam feitas, ele se sente incomodado porque ele sabe que aquilo não é moralmente correto. E por isso que eu entendo que quando toda a assembleia aqui louvou ao Senhor, aqueles que estavam sabendo, que tinham a consciência de que esse tipo de exploração não era moralmente correta, mas era comum, eles também se sentiram aliviados. Então todos ficaram aliviados, todos ficaram felizes, todos foram tirados do ombro de todos esse peso. E por isso então eles se alegraram e o ânimo voltou. E quando o ânimo voltou, todos voltaram para a obra, todos voltaram a trabalhar na reconstrução do templo, tanto quem explorava como quem cobrava e escravizava. Todos ficaram livres desse peso, e ao ficarem livres desse peso, voltaram com alegria para a obra de Deus, justamente após todo esse peso ter sido retirado de suas costas. Se nós aplicarmos aqui para a nossa vida, o que nós podemos ver da obra de Cristo em nosso favor é que, primeiro, o pecado, além da morte, como Paulo diz lá em Romanos, além de gerar a morte, o pecado, ele gera uma dívida impagável para com Deus. Pecado, nós, seres humanos, temos uma dívida que nós não conseguimos pagar. Temos uma dívida com Deus que nós não conseguimos pagar. E nesse estado de dívida para com Deus, a nossa comunhão com o próprio Deus fica comprometida e muitas vezes interrompida. Nós não conseguimos realizar a obra de Deus como Ele nos ordenou a fazer. Os nossos corações se entristecem, nós ficamos desanimados, nós nos sentimos injustiçados muitas vezes, porque nós não compreendemos o porquê nós estamos sofrendo, porquê nós estamos escravizados, mas essa escravidão é resultado do nosso pecado, até que nós entendemos que Jesus interviu em nosso favor, nos libertou da escravidão do pecado, para que, libertos agora, nós pudéssemos adorar ao Senhor e servir a Deus com liberdade, disposição e alegria. Quando Jesus nos libertou do peso do pecado, nós também fomos libertos para servir a Deus, fomos libertos para realizar a obra de Deus, com afinco, com ânimo, com disposição. E com um coração cheio de alegria. O texto, no verso 8, diz que Neemias, ele resgatou, ele comprou a liberdade dos judeus às custas do seu próprio dinheiro, do seu próprio bolso, do dinheiro que ele tinha recebido ali, dos recursos que ele tinha recebido ali do rei Artaxerxes. Ele pagou pela liberdade dos judeus que estavam escravizados por outros povos. E por isso não fazia sentido que esses que já tinham sido resgatados fossem escravizados novamente, mas agora pelos seus próprios irmãos. Não fazia sentido isso. O que eu quero destacar nesse verso 8 é que Neemias, ele foi um instrumento. Num primeiro momento, ele foi um instrumento nas mãos de Deus para resgatar o povo da escravidão. E a Bíblia nos diz que Jesus é o nosso resgatador. A Bíblia nos diz que Jesus pagou com o seu próprio, vamos dizer assim, só para a gente situalizar, Jesus pagou com o seu próprio dinheiro e comprou a nossa liberdade. Usando o texto bíblico, o ensino bíblico, Jesus pagou com o seu próprio sangue a nossa liberdade. Ele nos comprou e nos libertou usando o seu próprio sangue, a sua própria vida. Ele pagou
toda a dívida que nos escravizava ao pecado, e por isso nós estamos livres, por isso nós temos esta alegria, porque nós agora entendemos que já não somos mais escravos do pecado, já não somos mais escravos desse mundo, e podemos servir a Deus livremente. Olha o que Paulo fala em Colossenses capítulo 2, dos versos 13 ao 15. E a vós, quando ainda estáveis mortos nos vossos pecados, nos vossos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, Deus vos deu vida juntamente com Ele, com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, e apagando a escrita de dívida. Olha o verso 14, e apagando a escrita de dívida que nos era contrária e constava contra nós em seus mandamentos, removeu-a do nosso meio, cravando-a na cruz, e tendo despojado os principados e poderes, os expôs em público, e na mesma cruz triunfou sobre eles. Jesus nos libertou, pagando a nossa dívida totalmente. Não ficou nenhum centavo a haver, não ficou nenhum juros a ser pago. Jesus quitou a nossa dívida com Deus e nos libertou. Ele rasgou a escrita de dívida, é o que diz o verso 14. Já não devemos mais nada para Deus, já não temos mais esse peso, não há mais nada que nos impeça de servir ao Senhor. O Salmo 51, verso 1 diz: ó Deus, compadece-te de mim, segundo teu amor, apaga minhas transgressões por tuas grandes misericórdias. Atos capítulo 3, verso 19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados. Apagados. Olha Gálatas capítulo 5, verso 1: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, portanto permanecei firmes, e não vos sujeiteis novamente a um jugo de escravidão. Jesus nos libertou completamente. E eu quero ler ainda Hebreus capítulo 2, a partir do verso 14 até o 18, que diz assim: portanto, visto que os filhos compartilham da carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que pela morte destruísse aquele que tem poder da morte, isso é, o diabo, e livrasse todos os que estavam sujeitos à escravidão durante toda a vida por medo da morte. Pois na verdade ele não auxilia os anjos, mas sim a descendência de Abraão. Por essa razão era necessário que em tudo se tornasse semelhante a seus irmãos, para que viesse a ser um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas que dizem respeito a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo sofreu, ao ser tentado, pode socorrer os que estão sendo tentados. Ainda em Apocalipse capítulo 1, versos 4 e 5, João diz assim: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça a vós e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. E olha o verso 5: e da parte de Jesus Cristo, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, que é a fiel testemunha, àquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue. Então não há nada mais que nos impeça de servir a Deus livremente, porque Cristo nos libertou, como Ele mesmo diz lá em João capítulo 8: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós somos verdadeiramente livres agora para servir ao Senhor, porque Ele rasgou o escrito de dívida que havia contra nós. Mas esse trecho de Neemias, esse capítulo 5 de Neemias, também nos mostra, que nos anos seguintes, ele faz um salto ali, no texto, ele vai falar o que aconteceu, vai falar brevemente o que aconteceu nos 12 anos que ele trabalhou ali, como governador. Mas esse texto vai mostrar como Neemias, depois desse alerta, depois de ter mudado ali a sua atitude, como ele também foi generoso. Ele abriu mão dos tributos aos quais ele tinha direito como governador. Ele recebia regularmente
às próprias custas, às suas próprias custas, ele recebia 150 judeus, oficiais e comitivas estrangeiras, e ele servia essas pessoas com dinheiro, com seu próprio dinheiro. Ele não usou o dinheiro dos impostos para pagar, para oferecer um banquete para essas pessoas. Ele pagou com o seu próprio dinheiro. Ele não usou o dinheiro do povo para comprar caviar, para comprar champanhe. Ele pagou com o seu próprio dinheiro. E ele servia então, um banquete para essas pessoas, para essas comitivas. 150 eram regulares. Imagina você receber 150 pessoas para comer na sua casa. Lá em casa, para alimentar 4 já é difícil. Imagina 150. Tudo bem que eu tenho um lá que come por nós 4, então é praticamente de 8 a 10, né? Praticamente de 8 a 10. Mas 150 pessoas, e você pagar do seu bolso. E não era qualquer coisa, não. Você vê que a gente vê no texto que eram bois, eram ovelhas ali. Era um churrascão que era feito. Você já foi ver o preço da picanha? Que é só um pedacinho do boi. Imagina, ele pagava do seu próprio bolso. Ele não explorava o povo. A Bíblia diz que quando um justo governa, o povo se alegra. Da mesma forma como Neemias foi generoso, nós também precisamos abraçar a generosidade como parte do nosso padrão de vida cristã. Nós temos que ser generosos, como Neemias foi generoso. Nós temos que ser conscientes e remover dos ombros dos nossos irmãos os pesos que os impedem de servir a Deus livremente. Paulo fala a Timóteo no capítulo 1, na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 6, verso 18, ele diz assim: que pratiquem o bem e se enriqueçam com boas obras, sejam solidários e generosos. Essa passagem, que nós estamos estudando aqui nos ensina que, primeiro, é possível amar a Deus com um coração sincero, ser temente a Ele. Mas como a gente viu em Neemias, mesmo assim a gente pode perceber, ou pode não perceber, na verdade, as necessidades que escravizam os nossos irmãos. Alguns dos nossos irmãos estão escravizados por necessidades e a gente nem sabe. E o fato da gente não saber tem 2 motivos. Um deles pode ser falta de interesse nosso, nós não nos interessarmos pela vida dos nossos irmãos e não sabermos o que está oprimindo a vida deles. E a segunda razão é porque nem sempre os nossos irmãos falam para nós das necessidades que estão passando. Oram, mas muitas vezes não chega para nós e fala assim: olha, eu estou passando por dificuldade. E não há como a gente simplesmente adivinhar que alguém está passando necessidade, até porque a adivinhação, biblicamente, é pecado. Não tem como, se você não chegar para mim e falar assim: eu estou com uma dificuldade, eu não tenho como saber. Deus pode me revelar? Sim. Mas na maioria das vezes, Deus faz isso nos impelindo a compartilharmos uns com os outros as nossas necessidades, para que todos nós possamos concentrar forças para ajudar aquele que está necessitado. E essa situação aqui com Neemias não foi exclusiva, porque se a gente olhar mais para frente lá em Atos, nós vamos ver que os apóstolos ali, cheios do Espírito, sendo usados por Deus de uma forma tremenda, realizando milagres, muitas almas sendo salvas, muitas almas sendo alcançadas ali, vidas sendo transformadas de uma forma milagrosa, poderosa. Mas de repente, chegam para os apóstolos e falam assim: olha, chega um grupo e fala assim: olha, nós não estamos sendo assistidos na distribuição diária de alimentos.
Alguns estavam recebendo alimentos e outros não. Mas como que os discípulos de Jesus, agora apóstolos, ficaram sabendo? Porque os irmãos foram lá e contaram. Como que Neemias ficou sabendo dessa situação, inclusive que ele estava de alguma forma envolvido? Porque foram lá e falaram para ele. Deus não nos mostra tudo. E não fique esperando, você que está com alguma dificuldade, não fique esperando que Deus vai mostrar tudo para os pastores, porque Deus não vai mostrar tudo. Você vai ter que vir e falar, você vai ter que vir e abrir o seu coração também. Todos nós, como irmãos, evidente que nós precisamos saber com quem nós vamos compartilhar determinadas coisas, mas nós temos que ter essa disposição para falar. Chama um irmão experiente na fé, um irmão que você confia, e compartilhe com ele as suas dificuldades. Compartilhe e fala: olha, eu estou tendo dificuldade com determinada coisa, olha, eu estou com uma dívida e essa semana não vou conseguir comprar o gás. Essa semana eu não tenho nada na minha despensa lá, não tenho arroz, não tenho feijão, não tenho nada. Você pode me ajudar? Nós precisamos compartilhar uns com os outros também. Voltando lá para Atos, no capítulo 4, o que nós vemos? Nós vemos que entre a comunidade, aquilo que eu tinha comentado, né, da dificuldade dos irmãos que não estavam recebendo a porção ali diária, está no capítulo 6. Mas no capítulo 4, né, antes disso, diz que na comunidade dos que creram, não haviam necessitados, porque todos tinham tudo em comum. Não havia necessitados porque aqueles que tinham necessidade falavam que tinham necessidade, e aqueles que tinham mais repartiam com quem não tinha. Nós precisamos nos comunicar, nós precisamos falar uns com os outros, nós precisamos orar uns pelos outros, nós precisamos pegar na mão uns dos outros. Por quê? Porque isso vai resultar em liberdade para o povo de Deus. Isso vai resultar numa alegria que vai inundar os nossos corações. E todos nós vamos servir a Deus com alegria e com liberdade, sem ter nada que nos impeça. Então, se nós estamos sofrendo com alguma necessidade, nós temos que tornar essa necessidade conhecida dos irmãos. Nós não precisamos ter milindres, ter medo de compartilhar. Nós estamos em família. Nós estamos em família. A família da fé. E a família da fé se ajuda ajuda uns aos outros. Quando nós, voltando para Neemias, né, quando nós vemos toda a ação que ele teve, né, de mover as pessoas para que todos fossem libertos dessa escravidão, nós vemos também como Neemias nos ensina, né, que nós devemos nos empenhar para suprir as necessidades dos nossos irmãos. Quando nós temos algum recurso, e a gente não precisa ter muito recurso, se a gente tem 2 e o nosso irmão não tem nada, a gente dá 1 para o nosso irmão, para que os 2 tenham. Entende? Nós precisamos nos empenhar para suprir as nossas necessidades. Nós precisamos nos empenhar para livrar os nossos irmãos de situações que os escravizam. Nós precisamos nos empenhar para confortar o coração e a vida daqueles que estão na mesma caminhada de fé. Nós precisamos ser a resposta da oração dos nossos irmãos também, para que o amor que nos alcançou, o amor de Deus que nos alcançou também alcance e liberte os nossos irmãos de toda a escravidão. Ao final de todo esse texto, né, Neemias, ele faz uma oração que num primeiro momento, né, pode parecer que ele está sendo
está tentando se justificar pelas suas obras, né? Ele diz: Senhor, lembra-te de mim e o que eu fiz por esse povo, né? Mas na verdade o que Neemias está fazendo aqui com esta oração é clamar a Deus para que Deus olhe para as obras que ele realizou, mas não o retribua pelas obras que ele fez, com base na sua própria natureza humana. Mas o que ele está pedindo é que Deus olhe para ele com base na sua própria misericórdia e graça. Deus, olha o que eu fiz por esse povo, mas eu não fiz por causa dos meus méritos. Eu não estou apresentando aqui os meus próprios méritos. Tudo que eu fiz foi para a tua glória. Tudo que eu fiz foi para o teu louvor. Todo o meu empenho foi para que o teu nome pudesse ser honrado e glorificado. Eu fiz para que este povo não sofresse todo o embaraço de ser difamado. Porque quando o teu povo é difamado, isso também resvala no teu nome. Eu não quero que o teu nome seja difamado. Então, em última instância, tudo aquilo que Neemias fez foi para glorificar a Deus. E essa também deve ser a nossa motivação. Quando nós percebemos a necessidade de um irmão e nos empenhamos para suprir essa necessidade, nos empenhamos para que os nossos irmãos sejam livres daquilo que os aprisiona, o nosso alvo maior deve ser a glória de Deus. Por que nós vamos fazer isso? Para que Deus seja glorificado, para que o Senhor seja honrado, para que quando aqueles que estão fora olharem para o povo de Deus, possam glorificar a Deus. Possam glorificar a Deus. Esse foi o maior desejo do coração de Neemias, e esse deve ser também o nosso maior desejo: glorificar a Deus em tudo e em todo o momento, para que todos nós possamos servir ao Senhor com alegria, disposição e empenho, porque há muita coisa a ser feita. O povo ali estava desacreditado e estava continuamente ali sendo pressionado para não terminar a obra. Mas nós vamos ver mais a seguir, nas próximas meditações, como que milagrosamente os muros foram restaurados ali em 52 dias. Em 52 dias. Mesmo com toda dificuldade, mesmo com toda opressão do inimigo e com alguns conflitos internos, Deus agiu de uma forma poderosa. E eu creio que Deus também, de uma forma poderosa e milagrosa, vai agir em nossas vidas e através de nós, para que possamos realizar a obra que Ele está nos chamando para fazer. Há muitas vidas, há muitas famílias que precisam ser restauradas. Há muitos adolescentes que precisam ser restaurados, ser resgatados desse mundo tenebroso. Há muitas crianças que precisam ser alcançadas. Há muitos homens, muitas mulheres que precisam ser salvos. E nós precisamos ter paixão pelas vidas e orar para que essas pessoas sejam libertas, assim como nós fomos libertos. Há um trabalho enorme de evangelização que nós precisamos fazer. Nós precisamos tornar o Evangelho de Cristo conhecido para todas as pessoas. E para isso, Deus também está agindo em nosso meio, para que possamos fazer isso de forma livre, alegre e disposta. Amém? É isso que eu tinha para compartilhar com vocês nesta manhã. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Eu gostaria de convidar você a orar, não só por você, mas pela igreja do Senhor Jesus Cristo, para que aquilo que está aprisionando o povo de Deus e impedindo você e o povo de Deus de servir e realizar a obra de Deus livremente, que isso seja removido. Se são dificuldades financeiras, se são dificuldades sociais, se são dificuldades materiais,
Se são dificuldades emocionais, alguns têm dificuldades emocionais, estão escravizados emocionalmente, precisam ser libertos. Alguns estão com sua mente escravizadas, escurecidas por esse mundo, e precisam ser libertos também. Então, seja qual for o tipo de escravidão que esteja assolando o povo, ou você mesmo, que nós possamos ser libertos disso. Não simplesmente para desfrutarmos das coisas boas que Deus tem, e isso Deus também nos proporciona, mas principalmente para realizarmos a obra para a qual Ele tem nos chamado. Amém? Vamos ficar de pé, quero orar com você. Senhor Deus, nós te agradecemos e te louvamos pela Tua palavra. Obrigado porque, por meio desse exemplo que Neemias foi, exemplo de líder, exemplo de um homem que temia ao Senhor e que te amava, nós percebemos e podemos aprender que muitas vezes nós somos levados também por uma situação comum, mas que não é normal, não é agradável a Ti. Neemias corrigiu o rumo da sua própria vida e corrigiu o rumo daqueles que estavam sob sua liderança. Senhor Deus, nós te pedimos e clamamos que o Senhor também venha corrigir os nossos rumos, que o Senhor possa libertar em nosso meio aqueles que estão oprimidos por algum tipo de dívida, não só as dívidas deste mundo comum, mas também as dívidas espirituais. Quantos estão ainda aprisionados em pecados, em vícios? Quantos ainda estão aprisionados, ó Pai, em situações que te desagradam? Mas a Tua palavra nos ensina que Jesus Cristo, lá na cruz, levou sobre si todos os nossos pecados, tudo aquilo que nos aprisiona, tudo aquilo que nos escraviza. Jesus levou lá na cruz. Todas as nossas dívidas espirituais foram pagas por Jesus lá na cruz do Calvário. E o escrito de dívida que havia contra nós foi rasgado, foi apagado, já não existe mais, porque Cristo pagou todas as nossas dívidas. E por isso nós somos livres para te servir, Deus. Mas se alguns ainda, como aconteceu com o povo de Israel, que mesmo sendo libertos do Egito, o seu coração ainda estava preso à escravidão do Egito, se algum de nós ainda está preso de alguma forma, ainda está escravizado de alguma forma, Senhor, como o Senhor mesmo disse lá em João 8, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, que haja liberdade agora, Pai. Que sejam libertos, ó Senhor, de todo tipo de opressão maligna, espiritual, mundana, carnal, pecaminosa, que haja liberdade, porque a Tua palavra diz, onde o Teu Espírito está, ali há liberdade, e cremos no Teu Espírito aqui em nosso meio. Cremos que o Senhor está aqui, e porque o Senhor está aqui, então todos nós podemos não só ser libertos, como viver em liberdade. E é isso que nós desejamos, que todos nós estejamos livres. Livres para te servir, livres para te adorar, livres, ó Senhor, para realizar a Tua obra. Que nenhum fique para trás, que ninguém fique para trás. Que nós, ó Pai, possamos carregar as cargas uns dos outros. Usa, Senhor, a cada um de nós para suprirmos as necessidades uns dos outros. Usa-nos, ó Deus. Usa o meu irmão, usa a minha irmã, usa o jovem, usa o adolescente, use as crianças, ó Pai. Que todos nós, ó Pai, possamos ter removidos dos nossos ombros todo o peso que nos oprime. E ainda por fim, Senhor, eu te peço que nos dê um coração generoso, Deus. Um coração generoso para com os nossos irmãos. Nos dê um coração generoso para com a Tua obra, Pai. Paulo nos ensina que aquele que contribui, deve contribuir com generosidade, Deus. E
quantas vezes nos falta esta generosidade quando nós contribuímos com a tua obra, Deus. Dá-nos esse coração generoso, Deus. Dá-nos esse coração responsável pela tua obra. Que nós possamos assumir esta responsabilidade que também é nossa, Deus, de sustentarmos a tua obra, Deus, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, com a nossa vida, com o nosso tempo, com as nossas orações, com o nosso conhecimento. Que nós possamos ser generosos, ó Deus. Que nós não venhamos a ver como um peso o fato de nós sustentarmos a tua obra com o nosso dinheiro, que na realidade não é nosso, é o Senhor quem nos dá. Que com alegria possamos devolver ao Senhor aquilo que já é teu. Que com alegria nós possamos ajudar os nossos irmãos. Que com alegria, Senhor, nós também possamos extrapolar esta ajuda que é feita em nosso meio para o mundo também. Que aqueles que estão necessitados lá fora também possam receber das bênçãos que o Senhor nos tem dado. E possam ser livres, ó Deus, para te conhecer, para te adorar e para te servir. Dá-nos essa consciência, Senhor. Dá-nos essa liberdade e dá-nos essa generosidade, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.